Olá, senhores. Sejam bem-vindos à primeira aula, né, do Fundamentos do Desenvolvimento Web do curso técnico de informática. Eu sou a professora Renata dos Santos Rodrigues Hidalgo e estarei com você nessa disciplina. Quem nos acompanhará será o professor Rafael. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, professora. Boa noite, alunos e tutores dos polos, né, que estão nos assistindo. Como a professora falou, meu nome é Rafael e eu serei o professor assistente aqui da disciplina de Fundamentos de Desenvolvimento Web, do curso de Informática para a Internet. E essa é a primeira de 6 aulas, né, nas quais nós veremos o que está por trás, né, das páginas que nós visualizamos todos os dias, né, quando usamos o navegador para pesquisar notícias, pesquisar os diversos assuntos, né, dos nossos interesses, de nossos trabalhos, né, através de um navegador. E então nós veremos os fundamentos, né, do que significa uma página HTML, né, e as tecnologias correlatas que fazem com que as páginas, né, essa rede de computadores e as páginas que são interligadas, né, possam funcionar e apareçam para a gente, né, pelo navegador. Então eu tenho certeza que, mais uma vez, vai ser um curso bastante interessante, né, e eu espero que possa também tirar as dúvidas, né, de todos, sempre na medida do possível. E no decorrer do curso nós vamos indicar os materiais de estudo, vamos tirar dúvidas, vamos apresentar exemplos, vamos dizer como nós podemos desenvolver e visualizar, né, as páginas que nós começaremos a criar aqui no nosso curso. Então fiquem ligados, né, e é isso. Obrigado, Obrigada, professor. Então vamos apresentar o nosso curso, né? Como já falamos, eu sou Renata Santos Hidalgo, sou formada em Ciência da Computação, tenho um MBA em Tecnologia da Informação e minha experiência profissional está resumida em 2 órgãos públicos fora da docência, né? O Ministério Público do Estado de Rondônia e o Tribunal de Justiça. O professor Rafael Genovez Hidalgo também é formado em Ciência da Computação, possui Metodologia do Ensino Superior e MBA em Tecnologia da Informação. E a experiência profissional dele é do Ministério Público de Rondônia. Então, alunos, vocês podem se sentir seguros, mandem suas dúvidas, é muito importante essa interação entre aluno e professor, com os tutores do polo também, para dar o retorno, o feedback, o que a gente chama de feedback, se, né, o assunto está chegando de uma forma palatável, tá? Então, a nossa ementa, ela pretende fornecer uma visão geral da programação para a web, mas é o início, tá? Então, suas ferramentas, padronização com foco em quê? Em HTML, CSS e JavaScript. Desde 99, quando começou a popularização da internet, o mercado de trabalho sempre precisa de programadores web. Mas não é só programadores, nós precisamos de web designer que fazem a função diferente. Os programadores estão pensando em funcionalidades da web. Web designer em como aquelas informações devem ser apresentadas de uma forma mais agradável para o usuário. Em desenvolvimento de conteúdo, né? O que nós vamos colocar nessas páginas? Como nós vamos interligar foto, vídeo, áudio? Então, precisa pensar qual é o conteúdo que nós queremos apresentar. Focando, inclusive, o quê? Venda de produtos e presença de marca na rede mundial de computadores. A nossa ementa, nós vamos ter uma introdução à programação para web, aplicações web, arquitetura cliente-servidor para web, linguagens de marcação, que é a nossa querida HTML, né? E os fundamentos dessa linguagem de marcação.
Então, nessa primeira aula, o que nós vamos tratar? Nós vamos tratar a programação web, vamos falar alguns conceitos de web, internet, web semântica, e assim, no final da aula, nós vamos começar a fazer nossa primeira página web. É um pequeno exemplo. Vamos falar também de navegadores, porque esses navegadores são programas auxiliares para a gente, tá? Para auxiliar o nosso desenvolvimento, que nós fazemos desenvolvimento em qualquer editor de texto, inclusive um bloco de notas, mas como nós vemos o resultado disso são nos navegadores. Então, a aula de hoje está focada em quê? Introdução à programação web, todos os conceitos que nós formos precisar para entender como se programa uma página, arquitetura cliente-servidor para web. Porque a arquitetura cliente-servidor, ela funciona dos dois modos. Então, você tendo uma ideia de como funciona para a web, funciona da mesma forma que a arquitetura cliente-servidor comum, tá? Então, primeiro conceito, internet. Por que os conceitos são importantes? São para eu poder diferenciar o que eu estou tratando nesse momento. Internet é a parte física. São os cabos, são os fios, são os backbones, são os servidores. É tudo que me liga fisicamente um computador a outro, tá? Então, nós separamos alguns conceitos. Então, é uma infraestrutura de rede, servidores e canais de comunicação que foi concebida nos Estados Unidos na década de 60 e que teve seu início de fato nos anos 70. Então, não é algo muito recente. Ele surgiu como que? Um sistema distribuído de comunicação entre computadores que tornaria possível a troca de informação na época da Guerra Fria. Então, eu precisava trocar informações de pontos distantes. E aí eu tinha um computador com poder de processamento num ponto A e um computador com outro processamento no ponto B. E aí eles perceberam que seria importante ligar esses computadores. E ela é a rede mundial de computadores, a sua parte física. E acontece a partir de conexões, a ligação de um computador a outros. Normalmente, toda casa com acesso à internet física, né, sem ser Wi-Fi, você tem um cabo coaxial, ou se não um RJ45, aquele cabinho azul, tá? Com aquele plugzinho que você conecta esse computador. Na hora que você conecta, você está conectando a internet, a parte física, né? Então, é a parte palpável, que eu posso pegar equipamento, fio, placas, tudo isso compõe a internet. Essa imagem ilustra bem isso. Você tem vários dispositivos diferentes, como notebook, estações de trabalhos, conectados por cabos, né? E essa conexão física que faz o funcionamento da internet. Vamos ver um vídeo que explica um pouquinho do começo da internet, tá? Hoje conheceremos um pouco mais sobre a ARPANET, a rede de computadores que é considerada a mãe do que hoje conhecemos por internet. Vamos lá? Através da ARPA, Advanced Research Projects Agency, o Departamento de Defesa norte-americano criou uma rede experimental de troca de informação entre computadores, com um reduzido número inicial de 4 máquinas, comunicando entre si pela rede telefônica. Eles queriam encontrar uma forma para acessar e distribuir informação no caso de um evento catastrófico, como um ataque nuclear. Se uma bomba atingisse uma linha de computador importante, a transferência de informação pararia imediatamente. Mas, se houvesse um meio de formar uma rede de computadores, outras partes do sistema poderiam continuar funcionando, mesmo se um elo fosse destruído.
O crescimento desta rede originou o que viria a ser chamado de ARPANET e permitiu que cientistas, investigadores, estrategistas militares pudessem se comunicar entre si em tempo real, através de correio eletrônico, a partir de pontos físicos distantes entre si. Esta foi uma breve introdução para que você entenda como surgiu a ideia de redes de computadores. Bons estudos e até a próxima! Olá, como no vídeo vocês viram, a ARPANET foi o embrião do que se tornou a internet. Antes ela tinha uma finalidade militar. E aí os cientistas também sentiram essa necessidade de trocar informações entre si, colaborando em pontos distantes do mundo. E aí os centros de pesquisas começaram a se interligar em backbones, tá? E criaram a espinha dorsal do que hoje é a nossa internet. Então, toda a parte física que nos dá acesso a esse mundo digital é a internet. Nós temos uma outra imagem que mostra a ideia de cliente-servidor. Como funciona isso? Eu tenho algum dispositivo que através dele eu me conecto a uma rede, que pode ser a nossa internet, para acessar um recurso que não está nele. Ele está em um outro lugar que eu não conheço, que é o servidor. Então, quando eu acesso uma página web, eu estou fazendo esse caminho. Aqui nesse dispositivo do notebook, eu digito, acesso o browser, digito a URL e ele vai, através da conexão física, perguntando para os servidores: servidor, você tem essa página que eu estou pedindo aí? Não, se ele não tiver, ele vai procurar outro servidor. A hora que um servidor retornar falando sim, eu tenho essa página, ele volta a informação. Então, por isso que é cliente-servidor. Esse computador que está pedindo um recurso, ele se comporta como um cliente. E essa estrutura física que está fornecendo esse recurso é o servidor. Então, o cliente faz uma requisição ao servidor e o servidor retorna respondendo: sim, eu consigo atender esse recurso, ou não, eu não consigo atender. Então, quando a gente encontra um erro 404, é uma requisição que não conseguiu encontrar aquela página. Fala que a página não foi encontrada. Então, ele sempre retorna. Faço uma requisição e tenho sempre o caminho de volta, que é ou o recurso ou informando: não encontrei essa página, tá? Agora nós vamos passar para a parte lógica. Então, nós tínhamos a parte física, que é a internet, cabo, conexão, servidor, PC, placa de rede, e nós vamos para a parte lógica, que é conhecida por alguns nomes. Nós vamos tratar o primeiro como web. Então, ela significa o quê? Uma rede de alcance mundial que surgiu em 89, né? E ela é muito confundida com a parte física dela. Ele foi criado por quem? Pelo Tim Berners-Lee com hipertexto. O que são hipertexto? São textos que podem ser linkados a outro texto, que é a parte mais simples, tá, de uma página. Eu fazer uma página, acessar outra. E ele buscava oferecer o quê? Interfaces mais eficazes para a organização e o acesso crescente ao repositório de documentos que se tornaram a internet. Então, você tem que lembrar que no passado eu tinha o uso militar e o uso científico. Então, as pessoas produziam documentos, vários documentos, e começaram a trocar esses documentos. Mas quando um grande número de pessoas precisava acessar esses documentos e eu não tinha alguém para disponibilizar isso, ficava difícil, né? Você tem que lembrar que antes era difícil o quê? A parte física, né? O computador podia dar problema, a conexão não era tão confiável. Então, eles criaram repositórios que poderiam se ligar um ao outro. E aí começou a surgir a ideia
da linguagem de marcação, marcando o quê? Esses documentos linkados, que é o hipertexto. Ela também é conhecida como www ou World Wide Web. E o grande crescimento fugiu o quê? As expectativas iniciais, que era só para parte acadêmica ou parte militar. E ampliou a possibilidade de utilização, culminando a necessidade de nova filosofia de trabalho. Hoje existem pessoas que trabalham de forma separada, mas colaborando para o mesmo fim. Principalmente criação de jogos, você vê muito isso, o designer num lugar, o programador em outro, e eles colaboram para a construção do fim, que é o joguinho. Páginas web também, você pode fazer uma parte aqui, o web designer ser um indiano, então você tem a colaboração entre essas pessoas. E isso que foi a grande sacada da internet. Você poder fornecer acesso a informações para qualquer pessoa que consegue se conectar a ela. E sempre esse é o foco. Fornecer as informações de forma adequada a todos, tá? Isso vai ser importante na segunda aula que nós vamos tratar sobre usabilidade e acessibilidade. E as tecnologias que formam isso? As tecnologias que formam isso fica para as pessoas especializadas. Nós, os desenvolvedores dessa parte, né? Que a gente amplia a infraestrutura tecnológica de comunicação e as informações que estão lá. Então, se a gente puder resumir web, ela é o quê? A parte virtual ou lógica de acesso à internet. A internet nos fornece a parte física e já a web nos fornece a parte lógica, quer dizer, os dados em si. Internet, a parte de conexão, e a web, a parte dos dados, tá? Seus protocolos em seguida. Então, nós temos uma imagem aqui que representa isso. Um mundo ligado através da parte lógica. A parte física foi um obstáculo que nós já começamos a superar com a internet, a sua popularização. Mas e a parte web, que é a parte lógica? Ela ainda não está tão popularizada e está crescendo mais. Por quê? Porque nós temos novas formas de acessar esses dados, né? Nós acessamos por computador, nós acessamos por smartphone, nós acessamos pela televisão. Então, tudo isso precisa de um tratamento adequado por parte de nós, desenvolvedores de páginas, tá? O foco da disciplina vai ser dar essa primeira visão, primeiro contato com HTML, CSS e JavaScript, que são os arsenais iniciais para o desenvolvimento de uma página web. Então, como ela evoluiu? O passado nós tínhamos o quê? A considerada web 1.0, que consistiu na implantação e popularização da rede SIM. Nós tínhamos páginas centradas nessas ligações de documentos, que são os hiperlinks, e elas eram consideradas estáticas. Isso é, a informação que estava lá permanecia do mesmo jeito. Se eu precisasse fazer alguma alteração nela, eu tinha que ir lá modificar a página para ter essa nova alteração. Então, os nossos recursos eram limitados e nós fazíamos a fase embrionária da ligação de documentos. Hoje nós já estamos na web 2.0, olhando a web 3.0. Essa é a nossa atual. Ela é centrada o quê? Mecanismo de busca. Hoje todo mundo sabe fazer uma pesquisa no Google e nos sites de colaboração, tá? Como o quê? Wikipédia, YouTube, sites de relacionamento social, como Facebook, Twitter.
Nós estamos numa fase onde nós estamos conectando as pessoas e gerando novos serviços e novas demandas através dessas conexões, tá? Então, nós temos uma popularização de canais para acesso a isso. Precisamos gerar o quê? Documentos, conteúdos bem formatados para disponibilizar. Só que o futuro ele é um pouquinho melhor, porque ele quer organizar esse conhecimento que nós temos de uma forma inteligente, para que não só humanos como máquinas consigam extrair esses dados, esse conhecimento e acessar a web. Então nós vamos ter um momento que a nossa geladeira vai nos avisar que acabou o leite ou acabou os ovos. Isso está sendo construído através da web semântica, que nos fornece significado para aqueles documentos ou aquelas imagens ou os arquivos que nós estamos disponibilizando, tá? Tanto para os seres humanos como para os computadores. Como nós falamos do funcionamento da web, vem uma figura importante, que é o navegador. É o nosso programa de acesso às nossas páginas. É através dele que nós chamamos uma URL, né, um recurso, e ele mostra o recurso. Ele é o tipo mais comum chamado de agente para acesso, tá? A maior coleção interligada de documentos hipertextos, dos quais os documentos HTML são uma substancial fração. Então, é através do navegador. Aqui nós temos o ícone do Internet Explorer, do Chrome, Firefox e Safari. Eu pego e acesso a uma URL por meio de um navegador e essa página me retorna com as informações já formatadas, tá? Visíveis. O funcionamento da web se dá assim, através principalmente de navegadores. Então, como que nós vamos conceituar navegador? Ele pode ser chamado de browser ou web browser, e ele é um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um servidor web. Então, nós já falamos de servidor. O servidor web, ele vai reconhecer alguns protocolos, como o HTTP ou o HTTPS, que é a conexão segura, tá? Então, um navegador, a gente digita alguma coisa, http www.google.com, e ele vai lá e nos fornece essa página e nos mostra o que o desenvolvedor dela fez. Um mecanismo de busca com um campo onde eu posso digitar alguma coisa e pesquisar. Por que os navegadores são importantes? Porque a hora que eu estou construindo uma página, eu tenho que pensar qual é o meu público-alvo. Ah, meu público-alvo está no Brasil? Está na Europa? Está na Oceania? Por quê? Porque tem uma preferência por navegadores em determinadas regiões. Nós fizemos uma pesquisa através desse site do Netmark e fechando esse ano, de janeiro a abril. E nós temos que a divisão do uso da internet por navegadores é predominantemente 57% de Internet Explorer, uma boa fatia de Chrome com 24%, 11% de Firefox, alguns Safaris e alguns Operas e outros navegadores, inclusive considerados de dispositivos
móveis, tá? Então, essa preferência do navegador, ela me informa, eu tenho que fazer uma página que rode em todos os navegadores ou na maior parte desses navegadores. Mas se meu público-alvo já é mais voltado, por exemplo, para dispositivos móveis, eu vou me preocupar primeiro dar a melhor experiência para o meu usuário com esse navegador dos dispositivos móveis. Voltando à nossa pesquisa, nós fizemos assim, a porcentagem deles para ficar mais interessante. Então, ainda a gente tem uma hegemonia no Internet Explorer. Mas se você começar a somar aqui, você vai ver que já essa hegemonia já foi maior, tá? E por versão? Por versão a coisa fica mais diferente. Você já vê que a versão 11 do IE só tem 25%. Já ainda tem uma grande camada da população com Internet Explorer 8. Alguns com Chrome 40, outros com Chrome 41, outros com ainda Internet Explorer 9. E aí os outros ficam com 23%. Por que é importante isso? É importante pela questão dos recursos. Então eu posso usar recursos que rodam só no navegador mais novo? Posso, mas não devo. Porque aí eu estou tirando pessoas que poderiam acessar a minha página e não vão conseguir acessar ou ter a mesma experiência com o navegador mais antigo. Professor Rafael, você poderia citar para a gente algumas diferenças ou algumas questões na avaliação dos testes de vários navegadores numa página? Pois não, professora. Bom, além de falar então agora do assunto de navegadores, né, vamos abordar esse assunto e vamos ver a ligação com os outros conceitos que foram, né, explicados pela professora. E nós vamos ver que essa parte do desenvolvimento web, da parte de navegadores, da parte de infraestrutura, que é a internet, e da parte lógica, que é a web, né, constitui um vasto mundo, né, de estudo. E nós vamos abordar nesse curso uma pequena parte, que é o desenvolvimento de páginas, tá, usando uma linguagem de marcação, e eu já vou falar a diferença dela para uma linguagem de programação. Há uma diferença, tá? Antes pode ser que muitos tenham uma dúvida sobre isso, né, e nós já vamos explanar sobre isso. Então, é um vasto mundo e nós vamos abordar uma pequena parte dele, que é esse desenvolvimento utilizando uma linguagem de marcação, e mais para frente vamos ver tecnologias não assim acessórias, porque elas se tornaram, no começo eram, mas se tornaram tão essenciais que andam em conjunto, que é tanto a linguagem HTML quanto a tecnologia de CSS, que é de estilização. Nós vamos ver isso nas próximas aulas, e o JavaScript, essa sim uma linguagem de programação. Então, voltando aqui aos navegadores, sempre é bom no desenvolvimento de uma página a gente testar a página que a gente está desenvolvendo em mais de um navegador. Por quê? Porque apesar de todos os navegadores que nós conhecemos, seja o Internet Explorer, seja o Chrome do Google, ou o Firefox da Mozilla, ou o Safari da Apple, né? E existem outros, existem navegadores ditos mais seguros, como o Tor, por exemplo. Todos eles têm embutidos neles um interpretador de página HTML, tá? E nós vamos ver mais para frente o que seria o interpretador e por que é um interpretador e não algo como um compilador, que é um conceito que acho que muitos já devem ter visto, né? Então, todos eles possuem um interpretador para uma página, né, que está escrita com a linguagem HTML. Só que cada empresa costuma implementar algumas diferenças, né, e o suporte que elas oferecem, por vezes, é diferente. Então, quando nós desenvolvemos uma página, nós precisamos testar em mais de um navegador para ver se o que nós estamos escrevendo, né, se a nossa ideia colocada numa página HTML com arquivo CSS e tudo mais, se ela pode ser exibida, né, da forma correta. Tá? Então, por isso é importante, quando a gente vai testar, a gente usar mais de um navegador para ver se o resultado está adequado às nossas intenções. Tá? Então, voltando um pouquinho
o que nós vimos é que existe uma infraestrutura que começou lá atrás, né, há muito tempo, que culminou na nossa internet, que é a interligação dos computadores. A parte lógica, que é o que existe dentro dos servidores da internet, são as páginas, né, que nós temos. E existem bilhões de páginas, né, que é o que compõe o chamado www, né, o World Wide Web, como a professora mencionou, e essa é a parte lógica. Tá? E a gente pode ver que nós temos essa parte física, nós temos essa parte lógica, e em relação a essa arquitetura cliente-servidor, se por um lado nós temos essa estrutura e os computadores dessa estrutura, que é a internet, são chamados de servidores de páginas, o outro lado, não é, nós temos, que é o cliente, o que seria isso aí? Seriam os nossos navegadores. Uma dúvida que às vezes pode surgir quando a gente estuda ou vê algum artigo ou algo assim, é a diferença entre o usuário e o cliente. Para nós, conceitualmente, o cliente, tá, um cliente numa arquitetura cliente-servidor, para nós é o navegador. Tá? Apesar de nós digitarmos um endereço no navegador para solicitar alguma página, ele como cliente vai fazer essa requisição, né, através da conexão que o computador tenha, né, com a internet, ele vai fazer essa requisição e algum servidor do outro lado vai responder. Tá? Detalhes como por onde passa essa requisição, ou como ela é formada, né, que seria a pilha de protocolo, onde a gente tem o conhecido TCP/IP, né, que são dois tipos de protocolos, né, para essa comunicação com a internet. Isso nós não vamos abordar, até porque isso já é um vasto universo, né, que faz, no final das contas, a internet também funcionar. Mas nós vamos focar o nosso estudo aqui, nesse curso, né, na criação de páginas web. Mas, grosso modo, o que nós temos é que o navegador é o cliente. Tá? E quando nós digitamos um endereço, né, um www.google.com, isso se torna uma requisição, tá, que vai passar pela internet e vai passar por uma série de computadores, até que um computador que tenha a página que nós estamos requisitando, né, que é correspondente ao endereço que nós digitamos, ele possa responder, e essa resposta empacotada vai pela internet, chega ao nosso cliente, que é o navegador que nós estamos usando, não é? E depois de desempacotado, essa página ela vai ser exibida pelo navegador, ela vai ser interpretada, tá, pelo navegador, e vai ser exibida para a gente. E existem as ocasiões em que alguma coisa falha. Por exemplo, muitos ou todos já devem ter visto a página de erro 404. Isso aí é quando não houve resposta, não se achou algum recurso que nós estamos pedindo, né, para o servidor que está lá do outro lado. Ele não achou a página, então ele retorna uma mensagem de erro 404. Esses códigos de erro também, a título de curiosidade, né, nós não vamos abordar a fundo, mas são códigos de erro que vocês podem pesquisar aí na internet. Existem vários sites que dizem exatamente todos os códigos de erro, né, possíveis quando a gente está navegando, e o significado de cada um. Como, por exemplo, o erro 500, que é quando há um problema no servidor na hora de processar, né, a nossa requisição, ele por algum motivo ele falhou, então ele retorna o erro 500. Então existem vários erros, né, assim como o 500 e o 404, que são retornados quando a gente faz uma requisição, né, e a gente não consegue obter a nossa resposta, que no final das contas é uma página web que a gente está procurando. Então existe todo esse mundo, né, que dá suporte e que existe ali para estudo, tá? Mas então, frisando novamente, o nosso foco vai ser a linguagem de marcação HTML e as tecnologias correlatas que auxiliam ela ter ser cada vez mais dinâmica, não é? Eu comentei agora há pouco que ela é uma linguagem de marcação e não uma linguagem de programação, porque uma linguagem de programação, como vocês devem saber, ela possui uma série de requisitos, além da sintaxe, que o HTML também tem, né? Tem uma série de regras sintáticas, mas uma linguagem de programação possui outras estruturas, né, que fazem com que ela se torne realmente, como o próprio nome diz, né, algo de programação, como estruturas de repetição, estruturas condicionais, declaração de variáveis. Então tudo isso nós não temos no HTML, porque o foco dela é outro.
Tá? Então o foco dela é a apresentação de informação, e é isso que nós temos, né, na internet, é sempre uma apresentação de informação. E nós vamos ver como então a gente formata essa informação, né, como a gente deixa ela, como a gente pode fazer para essa informação ser apresentada, né, através do navegador quando ele vai ler uma página HTML. É isso que nós vamos ver, tá bom? E então no decorrer do curso nós vamos ver com mais detalhes essas questões, tá? Mas a grosso modo seria isso. Professor? Obrigada, professor Rafael. Então, voltando um pouquinho, né? Por que a questão dos vários navegadores? Cada empresa, ela faz a implementação daquela linguagem padrão. Então, implementa de forma diferente e posso ter resultados diferentes de apresentação ou tempos diferentes, tá? De resposta, porque hoje não é aceitável você esperar 1 minuto para carregar uma página, tá? Então você precisa ter uma ideia do que o documento que você está gerando, esse documento web, se ele tem uma resposta rápida, adequada ou não ao seu usuário. E uma observação, entre as várias que o professor fez, muito importante, é que nós não usamos, né, o termo cliente. Cliente, para nós, é alguém que está fazendo alguma requisição no nosso servidor. Então, servidor é uma máquina com programas que fornecem recursos. E o cliente, como o professor falou, né, o navegador é o nosso principal cliente, vão acessar esse recurso. Então, o nosso cliente final, que é quem vai usar isso, é chamado de usuário, tá? Então, tem essa diferenciação. Cliente para nós é um programa que está requisitando algum recurso do nosso servidor web. Normalmente uma página, um vídeo, um arquivo, um áudio ou uma imagem. E já o usuário é o nosso cliente final, tá? Então, vamos voltar aqui aos nossos navegadores, né? Nós temos vários, como nós citamos, e temos que tomar cuidado, porque nem sempre os recursos que eu tenho no mais novo são os que eu tenho no mais antigo. Então, ele pode me apresentar de forma diferente. Vamos para o nosso conceito de HTML, que, como o professor Rafael disse, é a nossa linguagem de marcação. Por que é uma linguagem de marcação? Porque ela é feita de tags. Toda linguagem, por trás dela, tem uma sintaxe. Assim como a língua portuguesa tem uma sintaxe, a HTML também tem uma sintaxe. Normalmente são o quê? Tags de abertura e tags de fechamento com alguns atributos, né? Como eu posso qualificar aquela tag. Como isso quer dizer? Na nossa língua portuguesa nós temos o substantivo, que dá nome a alguma coisa, e o adjetivo que qualifica. Então nós vamos ter tags que vão ter atributos, tá? Que seriam os adjetivos ou qualificadores que nós podemos colocar. E vamos ter tags que não têm esses atributos, nem abertura e fechamento. Então, o que é HTML? Ela é baseada em hipertexto, é uma linguagem de marcação de hipertexto, tá? Então, ela faz a conexão entre páginas. É uma linguagem focada para publicação de conteúdo, sejam esses conteúdos textos puros, imagens, vídeo ou áudio na web. Então, eu tenho algum conteúdo que eu quero apresentar e eu formo uma página para apresentar esse conteúdo, tá? Essa HTML, ela não surgiu direto na onde nós estamos. Ela também vem de uma evolução. Hoje nós estamos com a versão 5 do HTML. Mas a versão 1, ela começou a ser desenvolvida por empresas, tá? E não tinha uma padronização, falando assim, olha, todo navegador vai ter que formatar a tag A desse jeito. Não,
ficava a critério de cada um. Já a partir da HTML2, em 94, nós tivemos uma padronização de suas características principais. Aí se definiu algumas tags e o seu funcionamento padrão. A tag A tem que funcionar para linkar uma página à outra. Na HTML3, conhecida também como HTML+, também de 94, e nós temos também 95 uma 3.2, que onde nós temos o Netscape e o IE definindo padrões próprios, baseados em implementações concorrentes. Então, aqui a gente tinha dificuldade de uma página conversar com outra. Dependia do navegador, você podia ter recursos a mais ou a menos, tá? Então, você tinha ainda, alguns sites ainda, até hoje tem, melhor visualizado no navegador tal. Já na HTML4, nós temos o surgimento do DOM, do CSS, então, algumas atributos, algumas tags do HTML deixaram de ser usada e usou-se uma outra tecnologia para estilizar, que é isso, melhorar a apresentação do conteúdo. E nós temos também o JavaScript e o VBScript criando páginas dinâmicas. E agora com o HTML5, né, nós já temos 6 anos dele, nós temos um órgão responsável por manter e padronizar o uso dessa linguagem e organismos que contribuem com ela, tá? Para quê? Porque nós estamos caminhando para a web semântica, que é onde nós vamos ter esses documentos ou essas páginas criadas tanto para humanos, né? Nós vamos ter humanos interagindo com essas páginas, como máquinas interagindo. Então, ela é o quê? Uma extensão da web atual que permitirá aos computadores e humanos trabalharem em cooperação. Por quê? Porque os computadores são muito bons em busca de padrão ou em coisas repetitivas, mas eles não pensam. Então, nós temos que fazer essa interação entre os dois para dar sentido àqueles documentos. E ele faz o quê? Interliga significados de palavras e neste âmbito tem com finalidade de conseguir atribuir um significado, sentido ao conteúdo publicado. Todo mundo sabe que se eu desenhar essa figura aqui, eu estou querendo dizer que é uma casa. Por quê? Porque o sentido já está embutido na gente, a gente visualiza e sabe, é uma casa. O computador não consegue fazer isso. Desculpa. Por isso nós temos que dar sentido àqueles documentos através das tags apropriadas para aquelas páginas, para aquele documento que nós estamos disponibilizando. Então, nós vamos agora para o nosso primeiro exemplo, uma página HTML. Não é uma página muito sofisticada, mas que eu vou abrir aqui no Notepad, tá? Vou abrir ela, área de trabalho, é o exemplo que foi disponibilizado. No ambiente A. Então, o que eu tenho nessas páginas? Eu tenho as marcações. Marcações são essas tags, tá? Que vocês estão visualizando aqui. Isso aqui é uma tag. Isso aqui a gente pode chamar um atributo. Seria um adjetivo dessa tag, uma qualificação. Então, nós temos as tags, que normalmente elas vêm em par, uma abertura e um fechamento, tá? Ó, o head aqui, com o fechando ele, o corpo da página fechando, tá? E eu tenho conteúdos que eu coloco entre elas. Primeira coisa que eu tenho que falar, qual é o tipo desse documento que eu tô
salvando. Percebam aqui que a gente tem algumas extensões padrões. O ponto .htm ou ponto .html diz para o navegador que nós estamos trabalhando com uma página web, tá? Além disso, quanto a gente está fazendo a questão semântica, a gente avisa, olha, o nosso tipo de documento é um HTML. Essa marcação de doctype não é própria da linguagem, tá? Ela não é linguagem HTML propriamente dita aqui. É simplesmente uma marcação para o navegador do que nós estamos tratando. Aí que vem a questão da web semântica. Então, o meu texto ele está sendo escrito em português. Então, eu aviso que aqui começa o conteúdo da página HTML, que ele é composto por um cabeçalho e um corpo. E aí eu aviso, olha, qual é a linguagem que eu estou utilizando? Português do Brasil. Se eu estivesse escrevendo em inglês, eu mudaria aqui na linguagem. Aqui são textos informando o que tem nessa página, ou como ela deve ser visualizada. Aqui o título dela e aqui os metadados, inclusive a codificação que ela está sendo usada, o TF8. Professor, você poderia contribuir um pouco na questão da codificação? Pois não, professora. Bom, como nós estamos vendo aqui, nós temos um primeiro exemplo do que é o conteúdo de um arquivo HTML. Então, quando o navegador vê um arquivo que tem a extensão .htm ou HTML, ele vai esperar um arquivo que tenha uma determinada estrutura, né? Porque senão ele vai apresentar, na verdade, uma mensagem de erro na hora que ele tentar interpretar aquele arquivo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que estruturar o nosso arquivo HTML com tags. Então, o que é tag? É sempre uma palavra reservada, né? Algumas palavras que nós devemos conhecer, que são colocadas ali de determinada forma, que estão entre o sinal de maior e menor, tá? De menor e maior, né? Colocando na ordem. Então, uma das tags mais importantes ali, que norteiam o início do documento, seria a própria tag HTML, como vocês veem ali, menor, HTML, né? E depois nós temos um atributo, né? Dizendo qual é a linguagem a ser utilizada. Outros atributos ali que nós vemos em outras tags, como o char7, a gente vai comentar em aulas posteriores. E isso até é um assunto interessante, que tem relação com aquelas páginas em que nós vemos aqueles caracteres onde tem acentuação, né, eles ficam quebrados, né, e às vezes a gente não sabe por que acontece isso. Era para ter um cedilha e tem um sinal de parágrafo e mais 3 caracteres esquisitos, né? Ou é aquele losango com uma interrogação lá dentro. E isso tudo está relacionado com o char7, que é algo que a gente vai ver em aulas posteriores, tá? Então, o que a gente pode ver aqui no nosso arquivo é uma estrutura básica. Então, o arquivo HTML possui suas tags, a tag principal que fica por fora, você vê que é a primeira e é a última que tem que ser fechada, é a tag HTML. A gente estrutura o documento de forma que o corpo, o que vai ser exibido, fique dentro da tag chamada de body, né, ou corpo, né, e nós temos outras tags acessórias, tá, ok? E mais para frente nós vamos ver por que essa linguagem, da forma como ela é vista como uma linguagem estática, tá, e não dinâmica, apesar que na web nós temos como criar páginas dinâmicas, tá, mas no caso aqui a gente está vendo uma página estática. Ok, professor? Então, nós falamos um pouquinho dessa página HTML, tá? Então, nós vimos um exemplo bem simples, que quando a gente for executar não vai aparecer absolutamente nada, mas são um corpo de texto que nós temos. Vou explicar um pouquinho a atividade de sala, tá? O que nós queremos saber? Se vocês entenderam conceituações diferentes que nós demos hoje. Por exemplo, qual a diferença entre internet e web? A segunda questão, ela está querendo a função do navegador e citar 2 exemplos dentro daqueles que você conhece ou do que nós falamos.
A terceira questão, ele fala se a HTML é uma linguagem de programação. Se ela for de programação, sim ou não, você justifica. Por que isso? E a quarta questão é se eu posso acessar uma página através de um navegador num dispositivo móvel como um smartphone. Tá? Então, essa é a atividade da teleaula de hoje e mãos às obras. E aí, alunos, como foi o desenvolvimento dessa atividade? Vamos pegar alguns retornos com o professor Rafael. Professor, como nós estamos de respostas aí? Pois não, professora. Bom, nós recebemos respostas aqui e eu vou colocar aqui, né, respostas bastante semelhantes, tá? E respostas corretas. Então, por exemplo, tivemos de Guajará e de Costa Marques, né, algumas respostas. Então, o Fábio lá de Guajará responde a primeira pergunta, dizendo que a internet é a parte física, né, o que seria, né, a internet é a parte física da rede de computadores e a web é a parte lógica, né, no acesso da internet. A aluna Brauni Gomes Ferreira também, né, lá de Costa Marques, também respondeu semelhantemente, dizendo que a internet é a estrutura que conecta, né, os milhões de computadores, tá? Sendo a web uma das várias ferramentas, né, ela coloca dessa forma, as ferramentas de acesso às informações. Então, nós vemos respostas semelhantes, né, em relação a essa primeira questão. Então, nós temos, por um lado, a internet, né, é a estrutura física, é a interconexão dos computadores e a forma com que eles se comunicam, né? Podemos citar, por exemplo, algo que a gente já falou na aula, que é o protocolo, a pilha de protocolos que eles têm de obedecer para conseguir uma comunicação, né, entre si. E nós citamos, por exemplo, o protocolo TCP/IP. E, por outro lado, nós temos a web, a www, que é esse conjunto gigantesco de páginas, né, de recursos, desenvolvidos através de, não só da linguagem HTML, né, mas nós vamos focar nosso curso aqui no HTML, então muitas páginas, milhões de páginas desenvolvidas com HTML, não é, com a linguagem de marcação e que estrutura a informação. Então é a parte lógica, né, a parte que a gente chama de web, tá? Com relação à questão 2 sobre a utilidade dos navegadores, né, eles respondem que tem a função de habilitar os usuários a interagirem com os documentos HTML. No final das contas, seria também a interação com a informação. Tá? Com relação à questão 3, eles respondem que não, que a linguagem, né, HTML, como também nós comentamos, ela não é uma linguagem de programação, mas sim ela é uma linguagem para publicação de tráfego, né, de conteúdos como texto, como imagens, né, como vídeos, áudios, etc. Então, é bem por aí. Nós temos uma linguagem de marcação e não uma linguagem de programação, né? E, por último, professora, volte na última questão, por favor. Né? Se uma página pode ser visualizada, por exemplo, num smartphone. Ora, não foi comentado, mas como atualmente os aparelhos, né, os modernos aparelhos, os smartphones, eles já apresentam um navegador, né, um navegador embutido, seja, por exemplo, no Android, quando ele com o Chrome, né, ou no iOS com o Safari, por exemplo, ou outros navegadores, né, que podem ser baixados e instalados. Esses navegadores, os navegadores nas versões que chamam mobile, né, versão móvel, eles contêm o mesmo, né, interpretador HTML que existe nas versões que nós temos para os computadores pessoais. Ou seja, uma página que é visualizada
num navegador, num computador, né, instalado num computador, pode ser visualizada também, vai ser interpretada também num navegador que está instalado num smartphone, porque ele também tem esse interpretador HTML. Tá? Então, professora, no geral, todas as respostas, né, elas são semelhantes e estão corretas com relação aos conceitos que foram apresentados. Tá? E colocando um pouco, falando um pouco mais sobre a linguagem HTML e o exemplo que foi colocado aqui, tá, aqui pra gente, nós temos o seguinte, nós temos que o HTML é uma linguagem estática. O que significa isso? Significa que se você, como desenvolvedor, publica uma página e deixa ela disponível e uma pessoa do outro lado, por exemplo, acaba solicitando essa página que você desenvolveu, né, e recebe essa página, ela recebe aquela versão da página que você desenvolveu. E se por um acaso você verifica que no texto, na informação que você colocou na página, ficou faltando algum outro dado, alguma outra informação, né, você pode acrescentar aquela informação depois que a pessoa do outro lado, né, requisitou a sua página e obteve a sua página. Você pode acrescentar essa informação, deixar disponível essa informação no servidor, que a pessoa do outro lado que já requisitou e que já recebeu a página que você desenvolveu, né, ela não vai ver essa nova informação, essa página atualizada que você disponibilizou. Aí o que acontece? A pessoa do outro lado, para ver essa informação, aperta o famoso F5, que é aquele botão, né, que faz o navegador requisitar a mesma página novamente para o servidor. Quando ele requisita novamente a mesma página para o servidor, o que vai acontecer? É uma requisição, o servidor vai responder com essa página que agora é a atualizada, né, com a informação que foi disponibilizada depois, e aí o usuário lá do outro lado, através de seu cliente, né, que é o navegador, vai conseguir ver essa informação atualizada. Então, percebam que o HTML em si é uma linguagem de marcação e é uma linguagem estática, quer dizer, a partir do momento que você requisita a página e ela é devolvida pelo servidor, você recebe a página, você tem aquela informação. Se lá do outro lado o servidor acaba tendo uma página atualizada, a pessoa, né, o usuário do outro lado não consegue saber, não consegue perceber. Por isso, a priori, o HTML é uma linguagem de marcação, é uma linguagem estática. Tá? Existem aqueles conceitos de linguagens dinâmicas, tá? Por exemplo, no mundo do Java, nós temos exemplos de JSP, né? Nós temos também exemplos no PHP, que são chamadas de páginas dinâmicas. Também existem outras tecnologias como o Ajax e outros conceitos, né, que nós não vamos abordar, mas que tornam uma página HTML mais interativa, quer dizer, pedaços dela conseguem ser atualizados, tá? Mesmo sem essa interação, esse apertar do botão F5, por exemplo, para a gente requisitar uma página, né, novamente do servidor. Tá? Então, há uma diferença de conceitos envolvendo essa questão da página ser estática ou não. Tá bom? E outro ponto que a professora citou no finalzinho da aula foi com relação a como o servidor responde essas páginas, e tem a ver também com o que a gente está falando agora. Como a partir do momento que a gente digita o endereço no navegador e esse navegador converte isso num comando, numa requisição para ir para a internet para ser respondida, né, através de uma página, como é que essa página na verdade vem parar, né, esse arquivo vem parar no nosso computador e acaba sendo exibido no navegador? Quando há essa requisição e um servidor do outro lado da rede reconhece que ele tem a página que o usuário está querendo, o que acontece é que existe um programa rodando, sendo executado, né, do lado do servidor, e muitos já devem ter ouvido falar do software chamado Apache, né? Existem outros softwares como o Tomcat, JBoss, tá? Então todos esses são servidores, tá? São servidores de recursos, eles podem servir recursos estáticos e alguns podem servir recursos dinâmicos, tá? E com relação a recursos estáticos, eu quero dizer páginas HTML, eu quero dizer imagens, né, sons, algo que normalmente ou com frequência não é modificado.
Então, um servidor Apache, por exemplo, ele está em execução do outro lado, né, do cliente. Ele recebe essa requisição, ele percebe que tem o recurso, quer dizer, ele tem a página que o usuário está solicitando, tá? E é esse servidor que processa essa requisição e devolve uma resposta para o cliente através, e essa resposta é a página HTML. Existem outras informações que são transmitidas, vamos dizer, por baixo do pano, né, que dizem respeito, por exemplo, a cabeçalho de página e outras informações que nós não vemos, na verdade, quando uma página HTML é exibida. Tá? Então, apenas para que nós tenhamos ciência que existe todo esse mecanismo por trás, tá? Na hora da solicitação, né, de uma página, da requisição e da resposta. Tá, ok? E, bom, esse é um lado dessa transmissão, né, que envolve a web e envolve a internet, né, da requisição e da resposta. E temos também o lado do nosso exemplo, né, que trata a linguagem em si, a linguagem de marcação. Eu queria só, né, fazer algumas pequenas observações, tá? E num primeiro momento, alguns podem ficar na dúvida se, por exemplo, se eu quiser escrever tudo em maiúsculo, por exemplo, se é uma linguagem que permite algo assim, né? Se ela tem essa validação ou não. Você pode, a partir do momento que você escolhe um padrão, você pode escrever todas as suas tags, né? Por exemplo, com letras maiúsculas ou minúsculas, o navegador vai saber interpretar, tá? A tag que você escreveu, mas é sempre bom, a partir do momento que você adota um padrão, adotar em todas as tags, tá? Você quer escrever tudo em minúsculo, você quer escrever as tags em minúsculo, então que todas sejam em minúsculo, tá? Em letras minúsculas. Um segundo ponto é que, como a professora falou, as tags possuem atributos. Às vezes possuem mais de um atributo. A ordem com que esses atributos são colocados ou são usados na tag, tá? Isso aí é indiferente. Se, por exemplo, você tem uma tag ali de parágrafo que determina que, por exemplo, a cor da fonte é uma determinada cor e ele vai ser posicionado, né, de uma determinada forma na página, se vocês vai colocar na tag, primeiro determinando a cor e depois o posicionamento, ou vice-versa, isso aí é indiferente, desde que as regras sintáticas sejam seguidas. E quer dizer o quê? Quando você abre uma tag, você cria uma tag, você tem o seu posterior fechamento, né? É uma linguagem que, em alguns casos, você não precisa, por exemplo, fechar uma tag, mas é sempre bom você seguir um determinado padrão. Tá? E é uma linguagem, como a gente tem falado aqui, interpretada. E ao contrário das linguagens, vamos dizer, de programação, que nós temos um processo de compilação e execução, aqui nós temos uma linguagem interpretada. O que significa isso? Significa que, uma vez que o navegador vai abrir um arquivo, que é uma página HTML, ele começa a interpretar linha a linha do HTML, tá? E vai exibindo os resultados naquele momento, né, para você como usuário. Tá? É diferente de uma linguagem de programação onde você tem um arquivo fonte, né? Muitos já viram esses conceitos, é um arquivo fonte, você compila, né, numa determinada linguagem, para um arquivo de uma determinada linguagem alvo, para depois, para uma posterior execução. Tá bom? Então, é uma linguagem que é interpretada. Tá? Então, basicamente seriam essas ponderações, né? Nós agradecemos a participação dos polos, né, dos alunos. Professora? Obrigada, professor Rafael. Então, nós vamos voltar um pouquinho ao nosso exemplo, tá? Eu acrescentei mais uma tag aqui no exemplo, né, no texto, no título, teste de página e uma tag de parágrafo, para a gente ver como que fica a nossa página, porque senão não ia aparecer nada. Eu vou executar ela aqui, tá vendo que eu tenho várias opções de navegadores. Eu vou executar no Internet Explorer, tá? Então, o que apareceu de fato? Apesar de eu ter escrito várias tags na página, me apareceu duas coisas. O meu primeiro parágrafo, que era o que está na marcação da tag parágrafo, e teste de página. E as outras informações? As outras informações, elas são para o interpretador saber o que está esperando, que tipo de documento, qual é o cabeçalho dela, qual é o título dessa página,
tá? Então, são informações. Por exemplo, o doctype não é uma tag HTML, mas uma instrução para que o browser tenha informação sobre qual versão de código a marcação foi escrita. Eu posso ter outras marcações? Posso ter XML. Então, nós informamos que a marcação é HTML e se eu não digo nada de versão, quer dizer que está na última versão. Então, ele é uma série de elementos em árvores. Por que árvores? Porque um está dentro do outro e vai montando a hierarquia. E que alguns elementos são filhos de outros. E assim por diante. O elemento principal é sempre a tag HTML. E o atributo lang se refere para dizer qual é a linguagem principal daquele documento. A tag head, que é de cabeçalho, é onde fica toda a parte inteligente da página. Então, nós colocamos nela os metadados. O que são? É a página dizendo informações sobre ela mesma, sobre o seu conteúdo e sobre a própria página. Então, as tags meta são linhas de código ou etiquetas, como a gente pode chamar também, que descreve o conteúdo do site. Coloco etiquetas apropriadas para esses buscadores de conteúdo. E é nela que você vai inserir a palavra-chave, feita pela Renata, tá? Na metadados. E o atributo chart7, que é o responsável pela codificação de caracteres, para evitar que a gente tenha caracteres quebrados. No nosso caso, a gente está usando o TF8. O que mais nós temos? Nós temos o título, que é onde eu mostrei lá no navegador. Então, ele vai me informar o título da página. É obrigatório? Não, mas ajuda o usuário, tá? E ajuda os resultados da pesquisa dos buscadores como do Google ou Bing, né? E aí, a tag principal que nós vamos trabalhar é o body, ou corpo. Então, tudo que for mostrado para o usuário vai ser colocado dentro da tag body. Tá? Aqui as referências que nós utilizamos. Vamos voltar para o nosso exemplo. Então, revendo no exemplo aqui, a primeira linha, eu estou avisando o browser que tipo de documento é. Ele é um HTML e está na versão atual. Então, eu vim com a tag de abertura do HTML, porque toda página tem que ter a abertura e o fechamento dessa página. E essa primeira parte aqui é composta o cabeçalho. Então, por isso que eu tenho uma hierarquia. Eu tenho um documento com abre e fecha HTML, e ele vai ter um desse cabeçalho e um corpo com algumas tags também desse corpo. Que vão no corpo, nós colocamos um parágrafo. Eu vou colar aqui e fazer outra tag de parágrafo, só para exemplificar. Então, eu vou rodar em outro navegador, salvei a alteração, vem aqui, ó, executar o Chrome. Bom, se eu tiver Chrome nessa máquina. Tá aqui, ó, você vê que eles apresentaram o navegador de forma diferente. Ó, o tamanho da fonte, tá? Aqui o teste. Eu vou abrir de novo agora no IE para nós compararmos. Rodando a execução no IE. Aqui, ó. Onde foi colocou e o tamanho da fonte. Então, você tem execuções diferentes.
E quando você trabalha com uma página web, você tem que dar a mesma sensação para o usuário. Inclusive, se ele está abrindo essa página num dispositivo comum, como um computador ou uma televisão, que ele vai ter um espaço ampliado, ou numa tela muito pequena de um dispositivo móvel, tá? Então, é importante você testar nos dispositivos que você tenha como público-alvo, né? Inclusive em sistemas operacionais diferentes, porque tem uma diferença de fonte e de codificação. Tá? Então, essa primeira aula, ela culmina nesse exemplo, tá? Não se esqueçam dessa questão do abrir e fechar. O nosso navegador, o nosso editor de texto é o Notepad++, que foi disponibilizado o link para vocês baixarem. Eles têm algumas facilidades. Por exemplo, eu posso escolher a linguagem que eu estou usando para o HTML. Para C ou C++, ele não vai ver a sintaxe do HTML. Então, pode ser que você baixe e tenha para ver o exemplo, que vim aqui na linguagem e colocar HTML, tá? Para executar, eu venho aqui, contando que eu tenha um navegador instalado. Normalmente, você vai ter pelo menos o Internet Explorer na máquina. Você vai pegar, baixar o exemplo da sala, salvar, abrir aqui o arquivo, tá? Você pede para abrir onde ele estiver. No meu caso, ele está na área do trabalho, você pode vir aqui, abrir, tá? Ele vai estar na área de trabalho. E você testa esse arquivo, porque ele vai ser um arquivo base para as próximas aulas, onde nós falaremos de mais tags e mais alguns conteúdos. Professor Rafael, tem alguma consideração final a fazer? Pois não, professora. Bom, nós, então, na aula de hoje chegamos até um exemplo prático, né, do que seria um arquivo HTML, né, sua estrutura básica. E como a professora comentou, nós escrevemos, né, esse arquivo HTML com 2 parágrafos, né, com exemplo de parágrafos, e foi utilizado um aplicativo que é o Notepad++ para a edição desse arquivo. Mas, como foi comentado, até mesmo se a gente quisesse abrir o bloco de notas, né, criar o arquivo com a estrutura mostrada e pedir para o navegador abrir esse arquivo, né, salvo com a extensão HTML, ele seria aberto também. O que nós vamos passar a utilizar, né, utilizamos nessa aula e vamos utilizar nas próximas aulas, é um editor mais completo, que nos dá algumas facilidades, como a que a gente acabou de observar, né, no exemplo da professora. Quando ela coloca o mouse, por exemplo, numa tag de abertura, ele já mostra para a gente onde é que ela está sendo fechada, né? Então, ele faz alguns destaques, né, na sintaxe, ele faz alguns reconhecimentos, deixa de cor diferente algumas palavras, né, da linguagem HTML. Então, isso facilita na hora que a gente está desenvolvendo uma página, né? Mas nada impede, por exemplo, que até mesmo a gente possa escrever uma página HTML utilizando o bloco de notas, né? Desde que o arquivo esteja coerente, né? Seguindo algumas regras sintáticas, né? Ele vai poder ser aberto, né, em quaisquer navegadores, né? Seja no Firefox, seja no Chrome, né? Então, nessa aula nós vimos um apanhado geral, né, dos conceitos principais que nós temos que ter discernimento, né? O que é a diferença entre internet e web, né? O que é uma linguagem de marcação, diferentemente de uma linguagem de programação, né, que é a nossa HTML, né? E um exemplo prático utilizando o editor de texto, né, e com visualização para a gente ver como é que a gente pode, claro, nesse exemplo foi uma página simples, mas como é que a gente pode começar a montar uma página, né, colocar as informações nela de forma que o navegador consiga exibir para a gente. Esse arquivo HTML, que no caso a gente exibiu aqui, está guardado numa pasta no computador, é esse arquivo que, por exemplo, quando a gente digita o endereço
no navegador, é um arquivo desse que está guardado do outro lado, né, num servidor, e que vai ser mandado para o nosso cliente, né, que é o navegador, para ele ser exibido, né? E é isso. Existem mais material, né, colocado referenciado no AVA, né? Estudem essa aula, estudem os exemplos colocados, não é? Qualquer dúvida nós estaremos à disposição para responder, é isso, e até a próxima aula. Obrigado. Obrigada, professor Rafael. Então, nós vamos falar um pouquinho da nossa atividade de percurso, né? Então, nós temos uma tarefa, sem ser a próxima aula, na outra acaba o prazo dela. O que nós temos? Nós temos uma lei regulamentando o uso da internet, a utilização da internet, conhecida como Marco Civil. E nós vamos tratar ela num fórum, né, da nossa tarefa de percurso. Então, a atividade se chama Refletindo sobre o Marco Civil da Internet. O que nós vamos ter que fazer? Ler a lei, ler uma reportagem sobre o assunto e você vai dar a sua opinião, disponibilizando o link para a matéria que você consultou. E vai fazer o comentário sobre a reportagem do outro aluno. Por quê? Porque a gente vê muita matéria sobre o Marco Civil sendo produzida por gente que não é da área de tecnologia. Então, pessoal do direito contribuindo com a nossa área, né? Pessoal do jornalismo. Essa lei está mais ou menos em vigência há 1 ano e ainda tem algumas dificuldades de implementação. Por quê? Porque traça algumas responsabilidades para as pessoas, quem desenvolve, quem disponibiliza, e para as operadoras que não podem fazer diferenciação. Então, a gente pretende que vocês leiam o caderno da disciplina para dar uma revisada nos conceitos, ele está disponível. Façam uma releitura dessa atividade de sala, atividade dos slides, e façam a atividade proposta do fórum, tá? É muito tranquila, procura uma reportagem que você gostou da linguagem sobre o Marco Civil e poste o seu comentário. A gente está à disposição, tá? Mandem as suas dúvidas, suas perguntas, que nós ficaremos muito felizes em poder contribuir, porque o aprendizado é uma construção contínua. Obrigada pela atenção de todos, uma ótima aula seguinte.